Bom dia a todos. É um prazer recebê-los nesta Casa do Comércio. Em nome do presidente Abram, eu agradeço a presença de todos para a realização deste evento, que, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Federação do Comércio busca a prestação de um serviço à comunidade jurídica, trazendo personagens de relevância no cenário nacional, que tratam de questões tributárias e que irá debater nesse congresso os temas mais importantes relacionados ao contencioso administrativo nas esferas federal, estadual e municipal. É um prazer estar aqui com vocês e um prazer estar fazendo parte dessa mesa. Para iniciarmos os trabalhos, nós vamos definir uma metodologia, o doutor Ives falando 25, 30 minutos, o doutor Anis também. Depois nós podemos deixar aberto aos debates, antes de começarmos a mesa de debates também. Eu agradeço mais uma vez, em nome do presidente Abram, a presença de todos. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Ives, por favor. Pois não. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, o apoio que estão dando ao nosso congresso, da OAB e da FEComércio, em que eu co-coordeno com o professor Alexandre Rostanho, e o tema que foi escolhido, não por mim, mas pelo professor Alexandre, é princípios funcionais relevantes, garantias constitucionais do contencioso administrativo tributário. A minha ideia é dividir esses 25 minutos em 3 partes. Uma primeira, que eu acho fundamental, é entendermos um pouco o processo constituinte e que levou à criação de uma das 5 seções do capítulo do sistema tributário dedicado exclusivamente às limitações constitucionais ao poder tributário. Quando foi criada a subcomissão de tributos, que era uma das 3 comissões da 6ª comissão dedicada a tributos, orçamentos e finanças públicas, durante 2 a 3 meses, todos os 24 membros da subcomissão, e era uma subcomissão de elementos bastante conhecidos no Brasil, Roberto Campos, José Serra, etc., participavam dessa subcomissão de tributos. E José Serra era, inclusive, o presidente da comissão, mas assistiu a todas as audiências públicas. O que se pretendeu foi ouvir a subcomissão, especialistas em direito tributário do Brasil inteiro. No meu livro Sistema Tributário na Constituição, da Saraiva, eu, inclusive, relato esses trabalhos iniciais da Constituinte e, ao mesmo tempo, aqueles que fizeram, que tiveram audiência pública, e eram audiências muito interessantes. Nós começávamos entre 9h30 e 10 horas, íamos até às 4 da tarde, sem almoçar, dava a impressão do debate da Rosa Weber ontem, que durou 6 horas. O certo é que eram feitas as perguntas, muitos dos constituintes não tinham conhecimento do sistema tributário, e isto permitiu um trabalho de elaboração que levou depois o Dornelles, o Paturi, que foi subsecretário da Receita Federal e que o auxiliou bastante, a trabalhar um sistema tributário que, nas limitações constitucionais ao poder tributário e nos princípios gerais, demonstrou ser um sistema extremamente coerente. E eu quero trazer isto por quê? Porque, na audiência pública, em especial, que eu participei, e depois, em função das relações de amizade com o Dornelles, com o Paturi, com o Mussademes, com o Fernando Bezerra, de Pernambuco, tivemos inúmeros contatos, ao ponto de o Dornelles me enviar constantemente as novas versões do texto que estava sendo aprovado na subcomissão, e eu opinava. Na época, não havia internet, nós trabalhávamos com fax, então recebia os fax, devolvia e conversávamos por telefone. Algumas das sugestões apareciam assim, por exemplo, a discussão da palavra principalmente nas hipóteses de lei complementar de normas gerais, em que, quando o Dornelles me mandou o texto, liguei para o Dornelles e disse: Dornelles, como é que nós vamos ter uma incineração do Código Tributário Nacional? Metade do código estará excluído, porque os senhores puseram, você pôs entre as normas gerais, inúmeros cláusulas, aquelas hipóteses, a cadência, a prescrição, etc. E o resto do código? Mas não foi essa a intenção. Ele disse: vamos mudar.
mas eu não posso mais porque já foi aprovado pela subcomissão. Eu digo, então, dê para uma comissão de redação e onde está disporá sobre, ponha principalmente, entende, especialmente. E nós adotamos um advérbio que ele aceitou e transformamos os números clausos, salvamos o Código Tributário Nacional, uma redação que não teve a necessidade de voltar para a discussão na subcomissão. Então, foi muito rico aquele debate. Por que eu trago isso? Porque uma das propostas feitas durante os debates foi de que não poderíamos ter, aceitando a tese, que for a minha tese de doutoramento, de que o tributo é uma norma de rejeição social, porque todos nós, cidadãos, pagamos mais do que deveríamos pagar para sustentar o Estado prestador de serviço e todo aquilo que existe de parafernália em nível de corrupção, de desperdícios, desgastos que não têm sentido e que próprio da estrutura de poder. Nesse meu livro, Uma Breve Teoria do Poder, eu procuro demonstrar como, efetivamente, em todos os espaços geográficos, em todos os períodos históricos, sempre a tributação foi mais excessiva para sustentar os detentores do poder. O certo é que a ideia é de que deveria haver um código de contribuinte dentro da Constituição. Em vez de termos, como nas Constituições passadas, diversos dispositivos esparsos pela Constituição, como era na Constituição de 67, na emenda número 1 de 69, nós devemos ter uma seção especial de limitações constitucionais ao poder tributário. E, se os senhores verificarem, as 5 seções chegaram a ser princípios gerais, que eram só 3, lei complementar, espécie tributária e capacidade contributiva, limitações constitucionais ao poder de tributar, quer dizer, vale dizer, uma seção inteira para dizer o fisco tem limitações, tem barreiras, tem vedações, e depois os impostos da União, do Estado e dos municípios, que eram os impostos, o principal dos tributos, que as outras espécies tributárias já estavam nos princípios gerais, contribuição de melhoria, taxas, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Por que eu trouxe isso? Porque se discutiu também que, numa democracia, o contribuinte teria que ter direito. Diversos países, à época, já estavam adotando códigos de defesa do contribuinte. A Austrália, há muito mais tempo, a Áustria, o próprio Estados Unidos começavam a discutir a matéria de respeito ao contribuinte, que é quem sustenta os Estados. Na verdade, nós pagamos aquilo que os próprios detentores do poder dizem que precisam para eles e para prestar serviços públicos. Então, as limitações constitucionais ao poder tributar representava colocar na Constituição a preparação para um futuro Código de Defesa do Contribuinte. O fisco tem todo o direito, desde que esteja na lei. O contribuinte tem, todo o direito de se defender com o escudo da lei, no sentido que aquilo que não estiver na lei não cabe ao fisco exigir. As interpretações convenientes e coniventes de fazer com que vá-se procurando dar uma flexibilidade que a lei tributária não permite, que é uma lei com tipicidade fechada, com estrita legalidade, com reserva absoluta da lei formal, é evidente que esses aspectos teriam que ser colocados, e, por isso, quando se coloca no 151, que o primeiro dos princípios de limitação constitucional é o princípio da legalidade, que é um princípio da legalidade diferente daquele que está no artigo 5º, que é uma legalidade flexível, que ordena todo o sistema jurídico nacional, e no princípio da legalidade, o que nós temos efetivamente é uma legalidade estrita, fechada, aquela que só a lei pode definir, que o tributo é uma norma de rejeição social, porque todos nós pagamos mais do que devemos para sustentar o Estado prestador de serviço e o Estado que sustenta as benesses dos detentores do poder. Vê-se, inclusive, hoje, os senhores devem ter lido, que, nada obstante a crise que nós vamos passar, dá para ser aprovado no orçamento mais benefícios aos detentores do poder, que encarecerá em níveis de tributos os cidadãos em mais ou menos 400 milhões de reais todo ano. Vai haver, evidentemente, correções futuras. Dentro desta linha, discutiu-se também o processo administrativo. Embora não fosse da nossa subcomissão, estava na comissão número 2, isto é, os princípios, os direitos fundamentais, se colocou com extrema clareza o amplo direito à defesa. O direito à defesa passou a ser, e era aquilo que todos os que participaram da ordem econômica, da ordem tributária e dos princípios dos direitos fundamentais do cidadão, os direitos individuais, os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos
a cidadania, a nacionalidade, dos artigos 5º a 17. O que se verificou é o seguinte: o que caracteriza uma democracia? Qual era a principal crítica que se fazia aos regimes ditatoriais? E, principalmente, aquele período mais difícil, em que todos tinham uma insegurança dentro do país, mais insegurança do executivo do que do judiciário. Eu, que advoguei desde 1957, sei perfeitamente que a crítica que muitas vezes se faz ao Poder Judiciário no poder do tempo militar não procede. Nós teríamos mais independência, decidia-se mais a favor de contribuintes no Poder Judiciário naquela época do que se decide hoje. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu tive um pedido de confisco dos meus bens e abertura de um IPM no ano mais negro da repressão, que foi em 1969. Felizmente arquivado no Ministério da Justiça, mas os senhores podem imaginar, a Marilene já trabalhava lá no escritório, o que representava, em pleno anos de 69, 70, 71, ter sido manchete de jornais com o pedido de confisco dos bens que eu declarara os honorários recebidos de clientes que não gostavam o poder, e a abertura de um IPM. Mesmo sendo arquivado, algumas semanas depois, quais eram os clientes que queriam um escritório que era mal visto pelos poderes. Mesmo assim, na questão que levou ao pedido de confisco dos meus bens, nós ganhamos no Supremo Tribunal Federal, que era uma questão tributária. E ganhamos por 5 votos a 3 em 71, o que representava uma independência, porque, indiscutivelmente, o Supremo Tribunal Federal não se tinha transformado numa passarela de membros do Executivo. Como eles não tinham legitimidade, eu tenho a impressão que eles respeitavam o Poder Judiciário, e tivemos ministros que todos nós conhecemos, Moreira Alves e outros, Aliomar Baleiro, Adalto Lúcio Cardoso, elementos que efetivamente marcaram o Supremo. Por que se colocou o direito de defesa? Porque, indiscutivelmente, o direito de defesa, esse direito representa o que caracteriza uma democracia. Nas ditaduras não há direito de defesa. Direito de defesa na Venezuela, qual é? Houve uma reunião agora da cúpula dos presidentes das Américas e eles proibiram de falar em liberdade de imprensa, em democracia, e o direito de defesa não existe. O que caracteriza uma democracia, por excelência, é o direito de defesa. O direito de defesa representa a existência da possibilidade de contestar, inclusive, o poder com todas as armas que o cidadão tem. Ora, artigo 5º, inciso 5 e 55, embora o 54 fala no devido processo legal, a expressão devido processo legal é uma expressão que pode permitir, enfim, N interpretações restritivas. O artigo 5º, inciso 55, não, porque fala-se que é garantido ao acusado ampla defesa administrativa e judicial. Ampla defesa significa algo que não é uma defesa normal, não é uma defesa, é uma defesa que tem estado todos os meios ao cidadão. A ampla defesa representa o direito de, efetivamente, de estar perante o poder administrativo e judicial, os poderes julgadores administrativos e os poderes julgadores do Poder Judiciário, com o direito de usar todos os instrumentos próprios de uma democracia. O que eu entendi no momento em que isto foi colocado, e os comentários da Constituição que o Celso Bastos e eu fizemos, e nós lutamos, o Celso também fez depoimentos em audiências públicas durante o período pré-constituinte, na Constituinte, era de que nós poderíamos, no regime democrático, aumentar esses direitos. Nós saímos de um regime de exceção em 1985, e 88 deveria dizer assim, o arsenal jurídico, normativo, o acervo normativo de defesa do contribuinte existente até 1988 deveria ser mantido. O que nós poderíamos, a partir dessa abertura democrática de 1988, era, evidentemente, alargar os direitos do contribuinte, mas nunca restringi-los. O ampla defesa representou, naquele momento, dizer, este acervo normativo de ampla defesa existente em 1988 está inteiramente garantido aos contribuintes. Agora, poderá ser aumentado. E, por isso, caberá, numa Constituição democrática, ir abrindo, até porque outros países já estavam adotando os códigos de defesa
do contribuinte, que no Brasil, até hoje, nós não conseguimos aprovar, e quando se pretendeu aprovar, se denominou de Código de Defesa do Sonegador. E o simples fato de pichar dessa maneira um projeto muito bem feito pelo senador Bornhausen fez com que toda a imprensa caísse, principalmente, e eu falo com tranquilidade, advogado que fui de muitos jornais e sou de alguns jornais, e que, enfim, a toda hora estou escrevendo na imprensa, ainda hoje, na Folha de São Paulo, um cidadão desgostoso com um artigo anterior meu faz um ataque violento às minhas posições, o que é normal, entende? O resultado é que a imprensa, cada vez que recebe essas informações, fica na rama e começou a apoiar que aquilo era um Código de Defesa do Sonegador e o processo não seguiu. Outros países adotaram, o Brasil ainda não tem um Código de Defesa do Contribuinte, apesar de ter um capítulo constitucional de limitações constitucionais ao poder tributar. Dizia o Mark Twain, com aquele humor que caracterizava todas as suas obras, não eram só as obras do Tom Sawyer, mas eram as obras que ele escrevia. O Mark Twain dizia, olha, a função da imprensa é separar o joio do trigo e publicar o joio. E se nós analisarmos, as boas notícias não são notícias para a imprensa. A imprensa, se contar que tudo vai bem, aquele jornalista que chega para o editor, diz, como é que foi o seu dia hoje? Foi péssimo. Eu disse, por quê? Porque eu tive boas notícias. Isso não funciona para um jornal que precisa das notícias que são manchetes. Pois bem, dentro dessa linha, esta ampla defesa não poderia ser definida. E o que nós viemos, depois de 1988, toda a legislação é restritiva. Nós vamos ter aqui no dia 19, e quem quiser participar do Conselho, nós convidamos, vamos trazer o deputado Guilherme Campos, que é o relator, de novo, do processo de execução fiscal. Aquele processo que a própria Advocacia Geral da União tinha retirado, o PL 508, 508, que eu, no número, não sou... Não é só nos números, em muitas outras coisas, mas nos números especialmente, esse projeto de execução fiscal que tinha sido retirado e que volta. O que vale dizer, ao voltar esse projeto, nós vamos ter a Procuradoria da Fazenda Nacional podendo executar, podendo mandar bens a leilões, etc., muito antes de comunicar ao Poder Judiciário. Nós vamos discutir com o relator do projeto na Câmara, mostrando a inconstitucionalidade. Nesse mesmo auditório, porque é nosso conselheiro do Conselho Superior de Direito, evidentemente licenciado agora, porque é vice-presidente da República, o deputado Michel Temer dizia, esse projeto, para mim, é inconstitucionalíssimo, porque no momento em que o procurador da Fazenda Nacional passa a dispor de todos os bens do cidadão, no momento em que há decisão definitiva administrativa, sem que um juiz, um poder imparcial, venha opinar, automaticamente nós estamos com ele recebendo funções judicantes, o que vale dizer, a meu ver, eles nem poderiam mais exercer a advocacia, os procuradores da Fazenda Nacional. Isso eu disse ao Luiz Adams, o advogado-geral da União. Disse, o projeto, ele também veio aqui fazer o seu depoimento no nosso Conselho Superior de Direito, disse, da forma como se apresenta, o que os senhores estão querendo é transformar o procurador efetivamente no juiz, que já executa, já disponibiliza todos os bens e, posteriormente, nós passamos a ter uma execução fiscal que, enfim, a essa altura desprovida dos bens, e o bem, no momento que for para o leilão, se perder, o que diz o projeto, o dinheiro que foi arrecadado no leilão, que é sempre muito inferior ao valor real do bem, esse dinheiro é que vai ser devolvido ao contribuinte. Aliás, essas restrições de direito nós estamos vendo também nesse horroroso, esse projeto absolutamente inaceitável de um poder judiciário que, a meu ver, no momento que quer aprovar, no fundo, ele não quer celeridade, aqui não quer trabalhar, porque o projeto do Código de Processo Civil, se nós analisarmos em profundidade, é uma das maiores excrescências que nós temos num regime democrático em que o direito de defesa tem que ser assegurado. E também nós estamos nos opondo, mandando os nossos anteprojetos pelo Conselho Superior de Direito e discutindo. Dentro dessa linha, se nós verificarmos, desde 1988, primeiro, pretender os 30%, que o Supremo concordou nos recursos, e depois
esses 30%, numa revisão do próprio Supremo caiu, e se pode fazer hoje os recursos à instância administrativa de segunda instância, sem maior necessidade de segurança. O problema do arrolamento de bens que não havia e que passou a ser um elemento também impeditivo. A aplicação não mais da Lei 6.830, como era aplicado, de que nas execuções fiscais sempre se entendia que o efeito era devolutivo e suspensivo nos recursos. A redução de prazo, entendendo porque, evidentemente, a execução de uma cambial no processo administrativo, no processo civil, uma execução de uma relação de coordenação. Eu contratei com o Romeu, evidentemente, se ele não cumpriu, eu entrei com ação, se compreende, não dá o efeito suspensivo, não na execução fiscal, em que é uma relação de imposição. O contribuinte não discutiu, ele está discutindo uma imposição cuja lei ele não fez, cuja lei foi feita pelos próprios detentores do poder. Então, essa redução da ampla defesa administrativa é que, a meu ver, intrinsecamente, isso eu tenho procurado falar, inclusive em tribunais, em congressos de tribunais, as escolas de magistratura de que participo, de que efetivamente, a meu ver, é uma violência monumental à Constituição e que os tribunais reticentemente não têm se manifestado sobre a essência do artigo 5º, inciso 55. Mas, num auditório como esse, em que estamos discutindo, não poderia deixar de trazer a reflexão dos senhores, já que aos meus 76 anos, pouca coisa eu vou ter ainda para brigar pela frente por determinados princípios, mas os senhores podem pegar o bastão e continuar brigando, gritando, que, a meu ver, é a única forma de nós podermos um dia mudar esse quadro. Dentro dessa linha também, eu gostaria de colocar um outro ponto, eu ainda tenho uns 5 ou 6 minutos, que é o problema do lançamento, propriamente, do contencioso administrativo. Quando foi idealizado o Código Tributário Nacional, os nossos comentários ao Código Tributário Nacional, uma equipe de professores, decorre muito de todos aqueles contatos que tivemos no período que antecedeu a publicação do Código. Convivendo com muitos daqueles autores, do Gilberto, o Carlos da Rocha Guimarães, o Rubens Gomes de Souza, o Aleomar Balieiro, o Gerson Augusto da Silva, que não era o Tito Rezende, o Gerson era médico, mas, enfim, conhecia profundamente direito tributário, se percebeu o seguinte: a ideia é de que o Brasil não tem contencioso administrativo. Contencioso administrativo tem a França. O Brasil não tem. O Brasil tem um processo de revisão do lançamento. Se o senhor examinar o artigo 142, o 142 do Código Tributário Nacional declara qual é a função do agente fiscal quando faz o lançamento. E o 145 há o direito da impugnação desse lançamento. Mas não é um poder judiciário que está decidindo. É a própria administração pública que admite uns órgãos paritários em segunda instância para fazer a revisão de lançamento. Nós temos um processo revisional do lançamento e que, uma vez impugnado com base no artigo 145, nós temos a possibilidade efetiva de ter a constituição definitiva depois, quando houver o julgamento final do órgão administrativo que é encarregado de fazer a revisão em primeira e em segunda instância. Por essa razão é que se fala em constituição definitiva no artigo 174 da prescrição. E a prescrição começa a recorrer depois da constituição definitiva. E aí, já só soltando um elemento para facilitar ou para dificultar a palestra do Anísio Kfouri, uma decisão recente numa demonstração do não conhecimento desta origem do processo da decadência e da prescrição, porque o lançamento, o que representa? 139, nós temos o crédito tributário e nós temos a obrigação tributária. O crédito tributário, o que é, pelo 139? É a transformação da obrigação tributária, artigo 113, que é tributo e penalidade, pela definição do 113 do CTN, em crédito. O que vale dizer, a dualidade do Código Tributário Nacional, no que diz respeito ao crédito e à obrigação tributária, decorre do fato de que nós temos a obrigação que nasce com o fato gerador, e ela transforma-se em crédito tributário no momento que é do conhecimento do fisco.
o que vale dizer, a Constituição através do lançamento. E aí vem, por isso é que eu digo, do que for, é uma decisão que eu não entendi do STJ no que diz respeito à decadência nos lançamentos de homologação e nos lançamentos de declaração. Na época, o que é que se discutiu? Rubens, Gilberto, Carlos da Rocha Guimarães, nós fizemos um primeiro simpósio, aliás, você está com o livro, em 76, só para discutir decadência e prescrição. O Alemar nos mandou uma carta, ele foi o relator junto ao Congresso Nacional. Na época, o Paulo de Barros Carvalho, inclusive, veio e escreveu também. A ideia era o seguinte: nós temos dois regimes jurídicos. Na época, prevalecia, em 1966, o regime jurídico das declarações. Fazíamos as declarações e essa declaração era do conhecimento do fisco no ano seguinte ao fato gerador. Por esta razão é que o 173 declara na decadência que é o primeiro dia do exercício posterior em que o lançamento poderia ser realizado, que era o primeiro ano após o fato gerador que ocorria no ano anterior. Esse era o regime típico da declaração. As declarações, os chamados autolançamentos da época, depois, entende os lançamentos por homologação, do 150, parágrafo 4º, isso representava um outro tipo de regime jurídico. Só se cuidou de dois regimes jurídicos. O regime jurídico da homologação, em que seria obrigado a antecipação do pagamento, e o regime jurídico da declaração, em que o prazo decadencial era de 7 e podia chegar até 7 anos, em decorrência de o fisco só tomar conhecimento no ano seguinte. Quando vem o Superior Tribunal de Justiça e declara elemento fundamental no fato gerador é o pagamento, onde, em qualquer tratado do Brasil ou do exterior, pagamento é elemento constitutivo de fato gerador de obrigação tributária. Então, ele diz, se antecipou o pagamento, é regime de homologação. Se não antecipou o pagamento, passou a ser regime de declaração. É o pagamento, não o fato gerador. Onde, em qualquer tratado, se pode aceitar essa olímpica decisão do STJ, que está trazendo uma grande perplexidade. Ora, são dois regimes jurídicos, o pagamento é indiferente, não pagou, é o regime de homologação e é os 5 anos que tem que prevalecer. Se for de declaração, é o primeiro dia do exercício seguinte, porque só vai ter conhecimento no ano seguinte. É uma questão de regimes jurídicos. Pagamento é um elemento exógeno absolutamente irrelevante. No caso, o pagamento, se for feito corretamente, não vai haver nenhum processo administrativo. E se não for feito corretamente, por essa razão é que existe o processo administrativo. Então, esta decisão é de uma inconsistência jurídica e até difícil, levando em consideração os eminentes ministros competentíssimos, elementos de um valor inestimável que estão no STJ, então, são todos eles da sessão pública de grande valor, e ele hoje, o Luiz Fux, é ministro do Supremo Tribunal Federal e um excepcional processualista, meu companheiro e confrade da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, mas não é possível aceitar. Em outras palavras, há dois regimes jurídicos em nível de decadência. Esses regimes jurídicos são do declaração, cada vez menos utilizado, e o por homologação. Se não estiverem de acordo com o regime jurídico do 150 parágrafo, que mudem. Mas tem que ser através de uma nova legislação, não através das interpretações coniventes e convenientes que alargam, sem sustentação geral, sem sustentação jurídica, os prazos referentes. Já percebi que estou chegando ao final, mas o que eu estava querendo trazer para os senhores é que valeria a pena uma reflexão constitucional sobre os fundamentos do nosso sistema. Todos falam em reforma tributária constitucional, que é a reforma tributária da imposição tributária, dos impostos, das contribuições, e nós tivemos uma desfiguração do sistema no que diz respeito a essa matéria desde 88, mas aquilo que foi discutido como uma espinha dorsal do sistema, isto é, os princípios gerais, lei complementar para dar estabilidade a todo o sistema no Brasil inteiro. Espécies tributárias, que são 5 espécies, que terminou prevalecendo a tese que nós vínhamos defendendo contra a tese de um eminente professor falecido, que era o professor Geraldo Ataliba, e que dizia que só havia 2 espécies,
os impostos e as taxas, que as próprias contribuições estariam enquadradas numa outra. Ele também fez uma exposição brilhantíssima, mas terminou prevalecendo a tese da divisão quinquipartida de tributos. Essas duas espécies, essas duas seções, limitações constitucionais, princípios gerais, elas precisariam ser melhor estudadas, inclusive em nível daqueles que interpretam a legislação ordinária, esquecendo que elas decorrem do sistema constitucional. E o que eu quero trazer num congresso em que nós estamos rediscutindo, redefinindo as bases, os fundamentos do direito tributário, que pensemos em racionar um pouco o direito tributário à luz da Constituição. A Constituição, que é solenemente, olimpicamente desconhecida pela maior parte daqueles que aplicam a lei, porque uma portaria, um parecer, uma ordem de serviço, uma lei ordinária, um decreto, esses têm um valor, e a Constituição ela é escanteada num regime democrático de direito, e a Constituição que deve prevalecer. E se nós não voltarmos a pensar de que nós temos que encontrar esses fundamentos, os próprios fundamentos constitucionais, nós sempre corremos o risco de transformar a Constituição do Brasil como aquele cliente do INSS na última fila, que fica esperando um cliente do SUS e haja uma vaga para que se possa interpretar um dispositivo, porque é absolutamente desnecessário naquele momento. Em outras palavras, eu gostaria que a juventude que eu vejo aqui, que vai nos suceder, que a juventude defendesse, lutasse pelos princípios constitucionais. Sem Constituição não há Estado democrático de direito. E sem Constituição, o que ocorre é que os detentores do poder procuram retirar os direitos que são colocados e que são fundamentais para o cidadão, que tem nesses direitos a sua garantia, e estender o seu poder. E como dizia Wagner, Adolfo Wagner, esse grande economista do século XIX, no seu livro sobre a capacidade de distensão permanente das despesas públicas, quem tem o poder precisa sempre mais de recursos e quer sempre mais poder. E cabe a nós, contribuintes, dizermos não. Aliás, lembrando, e com isso definitivamente eu encerro, uma história que eu já contei muitas vezes, e eu não sei se muitos dos senhores já não ouviram. Nós temos que fazer, os jovens, principalmente, aquilo que acontecia nessa história que me contaram de uma companhia de aviões que tinha os passageiros já no avião e os passageiros, de repente, chegou a aeromoça, a comissária de bordo, aeromoça era no meu tempo, comissária de bordo, com um dos pilotos usando óculos escuros e entrando nos braços dela. Os passageiros perguntaram quem é. Ele disse, não é um piloto, mas por que o óculos escuro? É que ele é cego, mas é o melhor piloto da companhia. Eles ficaram preocupados, entende? Mas ficaram mais preocupados quando uma outra aeromoça trouxe o copiloto também com óculos escuros, colocou, mas ele também é cego, mas é o melhor copiloto da companhia. Os passageiros ficaram preocupadíssimos, principalmente porque o avião foi taxiado até a cabeceira da pista, e aí tocou os motores e deu a arrancada, começou a correr, os passageiros viam que o avião ia comendo a pista e não levantava voo. Houve um momento que houve aquele pânico geral, todo mundo começou a gritar e o avião levantou serenamente e voou. E o piloto, que era um filósofo, virou para o outro e disse, no dia em que eles não gritarem, eu não sei o que vai ser de nós. Nós precisamos gritar para fazer os princípios constitucionais prevalecerem de novo. Muito obrigado. Obrigado, professor Ives, pela brilhante exposição que o senhor fez para a gente e todas as informações que a gente absorve são extremamente relevantes e importantíssimas nas suas palavras. Agradeço mais uma vez, ou seja, o contribuinte brasileiro ainda não consegue exercer a sua ampla defesa prevista na Constituição Federal. Muito obrigado.